Assunto é o que não falta no Papo da Madrugada de hoje, que começa daqui a pouquinho. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um beijão para a nossa audiência em São Paulo, as doutoras Yara Boa Pedroso e noite, Marconde Ronaldo. Tudo Castro. bem? Bem, gente, tudo bem? Mais um É, papo na madrugada que está Boa noite para começando. Quem você está aqui também, com a né? Que a gente partir de é o agora fica com Marcelo a Campos. gente aqui Boa nesse noite, papo Marcelo. descontraído que ajuda a passar o tempo. É isso aí. O domingo foi espetacular, né, Marcelo? Nós nem precisamos mostrar as imagens, porque todo mundo já viu como a população brasileira se mobilizou para o 7 de setembro. Mas o que a gente não pode deixar de falar é da manifestação da esquerda, né? As imagens que impressionaram foram a ausência de público no desfile militar em Brasília e a falta de militantes no protesto que a esquerda batizou de o Grito dos Excluídos. Pois é, há muito tempo a esquerda brasileira perdeu a capacidade de mobilização, né? O Lula não leva ninguém para as ruas. E até nas inaugurações que ele faz, se não pagar o ônibus para os militantes nem o sanduíche de mortadela, não aparece ninguém, né? E como a situação tá preta, Ronaldo, agora o governo só fornece a passagem de ida, rapaz. Na volta cada um tem que se virar, né? Essa é a diferença. Na direita, mesmo em prisão domiciliar, o Bolsonaro é capaz de arrastar multidões em todo o Brasil. Mas dá uma olhada no que disse aí o jornalista Cláudio Dantas. Fora da militância paga por vocês com dinheiro público, vocês não existem politicamente, vocês não existem, vocês não têm representatividade, vocês fora da mídia, fora da Globo, vocês não existem. Aliás, a gente está com o vídeo do PT aí, do fiasco do PT, coloca aí, por favor, deixa eu ver quantas pessoas. Olha aí, o Ari, Júlia e Paulo Kramer. Se tirar a mortadela, não entra, não cobre nem. Olha aí, não dá uma calçada ali na Praça da República. E tão afastados uns dos outros, né? Não estão nem juntinhos. A esquerda não é unida. Olha aí como a direita, olha que coisa feia, que coisa ridícula, que coisa ridícula. São vocês que querem. É isso mesmo? Divide aqui comigo. São você. Essa esquerda, Kramer, Júlia Lucia, essa esquerda que diz que o Brasil não pode dar anistia, que diz que a gente tem que se aliar à China, que diz que tem democracia no país. Vocês não têm o povo, vocês não têm o Brasil, vocês são minoria. Vocês não mandam em nada, vocês estão com a caneta hoje, a gente sabe por que vocês estão com a caneta hoje. Porque se colocar uma eleição justa, livre, sem interferência do TSE, eu quero ver o resultado que vai ser. Sabe qual vai ser o resultado? O resultado da eleição municipal. Menos. Com o PSOL sem eleger um prefeito sequer. Um prefeito sequer. Vocês não existem politicamente fora da bolha do Congresso aqui, do financiamento externo, vocês não existem politicamente. Fora da militância paga por vocês com dinheiro público, vocês não existem politicamente, vocês não existem, vocês não têm representatividade, vocês fora da mídia, fora da Globo, vocês não existem. Vocês são a minoria da minoria da minoria. É o carrapato do cachorro, do cavalo, do bandido. Vocês não existem. E a prova está aí. Vocês nem distribuindo gás, nem dando botijão, nem dinheiro, nem fazendo isso aqui com dinheiro público, nem comprando militância, nem distribuindo mortadela. Vocês não conseguem encher uma praça. Vocês não conseguem encher uma praça. Vocês são ridículos.
Guilherme Boulos, Lindbergh, Érica Hilton, vocês não enchem uma praça. É a pura verdade, né? Mas quem deve ter ficado com a cara no chão foi o José Dirceu, que tinha feito um desafio. Vamos ver quem coloca mais gente nas ruas. E o resultado, a gente viu, né? Eu gostei do post do Augusto Nunes, olha só. Convencido de que os devotos de Lula dominam as ruas, o ex-presidiário José Dirceu convocou para este domingo uma manifestação maior que a da extrema-direita na Paulista. Só se Lula providenciar um saidão que engorde a plateia com os companheiros presos que militam no aliado PCC, né? Com relação à manifestação, eu queria deixar registrado aqui, Ronaldo, a reação dos jornalistas da mídia oficial, né? Aquele Valdo, é Valdo Dias, se não me engano o nome Paulo dele, Dias. revoltado aí com a exibição de bandeiras dos Estados Unidos. Você viu que os jornais brasileiros fizeram questão de mostrar as bandeiras americanas, né? Mas na reportagem do The New York Times, eles só mostraram bandeiras brasileiras. Olha, quem postou foi o Carlos César, olha aí. A mídia no Brasil inteiro só mostra a bandeira dos Estados Unidos. No The New York Times, colocaram uma foto sem a bandeira. É isso aí. Mas essa turma da esquerda, Marcelo, esquece que nas suas manifestações podem ser exibidas bandeiras de Cuba, bandeiras da China, como lembrou o jornalista Rodrigo Constantino. O problema para a esquerda radical não é empunhar a bandeira de outro país, mas sim de qual país. Se for do regime mais tirânico do continente, tudo bem, né? É, mas nós ainda temos que lembrar, Ronaldo, da postura da Janja no desfile, né? Além do Pelo samba, amor de né? Você Deus. viu aquele sambinha dela Que ridículo, coisa né? ridícula, né? Teve o desdém durante o desfile militar, né? Não sei se você reparou que enquanto o Lula e o Alckmin aplaudiam o desfile, a Janja não estava nem aí. Um pouco atrás, ficava conversando com a ministra Margarete Menezes e outras mulheres próximas. Realmente, solenidade ali não existia, né? Uma vergonha. Mas nesse desfile de Brasília, o que bombou mesmo, Ronaldo, foi o míssil novo aí que a Marinha adquiriu, né? Olha, veja o post do Silvio Navarro mostrando o projétil da Marinha Brasileira desfilando em um carro, rapaz, que parecia um desses carros de frete de aluguel que a gente vê muito aqui pelo Rio de Janeiro, né? É verdade. Mas o que chamou a atenção mesmo é que o míssil estava apoiado em tubos de PVC, segundo o Silvio. E aí viralizou, né? Olha só. O pessoal começou a falar que era um supositório. Olha o Silvio Navarro aí, é sério que desfilaram um tubo de PVC? Imagina o medo de Trump. Pois é, depois desse desfile, o Donald Trump vai pensar duas vezes em mexer com a nossa soberania, né? Ele deve estar imaginando que se o Brasil se juntar à Venezuela, aí ele vai ter que se render, porque o Brasil entra com um novo míssil e a Venezuela, rapaz, com a nova arma de destruição em massa. Dá uma olhada nisso aí. Matarao de Trepaima. Adelante. Carga colocada y lista para ejercer soberanía. Por nuestra patria, por la independencia, por Bolívar, Chávez y Maduro, proceda. Perfecta fusión popular militar policial. ¡Viva la patria de Bolívar y de Chávez! Você vê que eles não conseguem nem derrubar um barraco feito com madeira e plástico, rapaz. Olha, o Departamento de Estado americano e o presidente Donald Trump devem estar dando boas gargalhadas. É inacreditável, né? Mas é verdade. É verdade, Marcelo, mas a notícia mais importante da semana, depois das manifestações de domingo, foi o julgamento dos réus do 8 de janeiro. Os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino não tiveram nenhuma surpresa, né?
É, teve de tudo, né, Ronaldo? Menos postura de juiz. O ministro Alexandre de Moraes estava muito mais para promotor do que para juiz. E o ministro Flávio Dino, debochando aí das sanções, não tinha nada que falar isso num voto, né? E falou até do Mickey, dando recado de que a anistia não será admitida pelo Supremo. Porra, como é que o cara coloca isso num voto de um ministro da Suprema Corte? Não dá, né? Mas o voto do ministro Luiz Fux, né, surpreendeu todo mundo. Os colegas do STF, a imprensa e a esquerda, que ainda durante o longo voto passou a hostilizá-lo nas redes sociais, teve até ameaça de morte na internet, Marcelo. Como eu disse, Ronaldo, no meu comentário de quarta-feira à noite, o voto do ministro Luiz Fux foi um voto técnico que derrubou todas as narrativas da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né? E ele já pediu logo de início a anulação de todo o processo. Foram 13 horas desconstruindo aí ponto a ponto a denúncia e também revelando, né, os erros do voto do Alexandre de Moraes. No final, ele absolveu o Bolsonaro, o general Heleno, o general Paulo Sérgio, o comandante Garnier, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, que tinha uma condição especial ali por causa do cargo que ele ocupa de deputado federal, né? Mas ele condenou por tentativa de abolição do Estado de Direito o coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto. O voto do ministro Fux, né, foi comemorado pela direita, né? Jornalistas como o Augusto Nunes, o Adalberto Piotto e o Alexandre Garcia mostraram em seus comentários que o voto do Fux foi demolidor. Foi um voto técnico do único juiz de carreira do Supremo. Mas considerando o que está sendo arquitetado por lá, não vai influenciar no resultado, né? E não influenciou mesmo, né? Mas com certeza ele vai trazer um peso para outras ações. O voto dele desmontou a farsa, mas não alterou o resultado da votação, como a gente viu. Os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin formaram maioria aí para condenação de todo mundo. Mas só um parênteses, viu? Enquanto a ministra Carmen Lúcia lia o seu voto, rapaz, a gente teve a parte do Flávio Dino, cheio de piadinhas e gracinhas, e do Alexandre de Moraes. Eu até pensei que ele estava votando de novo, porque botou até filme com discursos do Bolsonaro e do Quebra-Quebra lá no Planalto, no dia 8 de janeiro, né? E o mais estranho ali está caracterizado que ele é vítima, né? Meu E Deus fica do tudo céu. isso mesmo, né? Tudo carta marcada, Ronaldo. É tudo carta marcada. Parece que a única saída, né, será a anistia ampla, geral e restrita. Não é por aí? Olha, mas defendendo a postura, dependendo, aliás, defendendo não, tem coisas ali que são indefensáveis, mas dependendo aí da postura do Congresso, isso pode acabar em pizza, sabe? Eu vou te explicar por quê. Se for aprovada a anistia ampla, geral e restrita, e não a anistia que está sendo costurada aí pelo Lula, pelo Alcolumbre e pelo Supremo, o Lula vai vetar. Se o Congresso estiver forte e força, ele derruba o veto. Só que a tropa de choque do Supremo vai partir para o embate e com certeza vai declarar a anistia inconstitucional. E daí para frente não dá para a gente prever o que pode acontecer. Mas o que me Nós. espanta mesmo, Ronaldo, é o Diz seguinte: aí. é que não se fala em lava-toga e nem nas denúncias do assessor Eduardo Tagliaferro, né, assessor do ministro Alexandre de Moraes, ex-assessor. E isso sim, independente da anistia, da anistia, já poderia garantir a anulação de tudo porque tem provas robustas de E a mídia irregularidade. tradicional não toca no assunto, Ah, né? não, não, tá tudo É, mancomunado, né? Mas isso aqui é Brasil, Ronaldo. sim, é uma palhaçada, né? Bom, precisamos focar agora, Marcelo, no que vai ser feito, né, para eliminar essa grande injustiça. Vamos ver ao longo da semana que vem, porque se alguém vai ter peito de mudar alguma coisa no Congresso para começar a reação e acabar com a omissão e o alinhamento do Alcolumbre com o Supremo e o governo. Vamos ver o que disse o Cláudio Banchieri, que é deputado estadual do Rio Grande do Sul, conservador e anti-esquerda. E ele tem muita coragem, viu? E firmeza também nas suas colocações. Deu um verdadeiro
grito dos excluídos. Queremos a ser tudo aquilo que os ministros do STF mais temem. Um povo de pequenos tiranos, bárbaros e imbecis. Eu preciso agora agradecer. Estou aqui com o coração cheio de gratidão. Quero dizer que eu estou num processo de desconstrução do meu eu autoritário. Eu quero dar lugar a um novo eu, mais obediente, mais submisso, mais inofensivo. O responsável por esta mudança foi o STF. Preciso vir aqui agradecer a eles, aos ministros da Suprema Moral Nacional, pedir desculpa a alguns deles por esse processo de reeducação que eles estão me obrigando a passar. Começaria agradecendo a ministra Carmen Lúcia, pedir desculpa por eu ser um pequeno tirano. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos. Eu não sabia que no Brasil o número máximo de tiranos era 11. 13, se tu juntar o Lula e a Janja. Eu fui ingênuo nesse processo. Eu sempre achei que democracia era dar voz ao povo. Eu não sabia que democracia era obedecer sem questionar. Mas a ministra Carmen Lúcia me ensinou. Inclusive, eu já estou me inscrevendo num curso para aprimorar minha língua portuguesa, para aprender expressões modernas como discursos de ódio. E nós, mulheres, não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Outra pessoa que eu preciso agradecer é o ministro Barroso, que disse que era preciso recivilizar o Brasil. Até ele falar isto, eu não sabia que eu era um bárbaro primitivo que precisava ser recivilizado. Eu pensei que civilização era respeitar o voto da população, civilização era ter liberdade de expressão, que civilização era respeitar a Constituição, pagar imposto e sustentar Brasília. Parece que isso não é suficiente. Eu também, para ser um civilizado, preciso pensar dentro da caixinha que os ministros do STF dizem que eu posso pensar. Outra pessoa que eu preciso agradecer, ministro, que me fez subir um degrau na escala da evolução pessoal, foi o ministro Toffoli. Eu não sabia que memes eram um risco existencial à humanidade. Já estou convencido que distribuir memes é crime lesa pátria. Graças a Deus, Toffoli está aqui para esclarecer, nos iluminar com a sua sabedoria. Gilmar Mendes disse... Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping. Bom, impressionante. Um regime sem oposição, um regime sem liberdade, um regime sem imprensa livre, um regime com campos de reeducação, sem essa coisa chata de liberdade, entendeu? Essa coisa chata de dar liberdade para 213 milhões de pequenos tiranos, não tem nada a ver. Que bom que o ministro Gilmar Mendes enxergou isso. E se ele precisar importar o regime chinês, ele só precisa substituir o Congresso por um comitê central nos moldes dos soviéticos. Todo o resto já está montado. Outro ministro que eu preciso agradecer é o ministro Alexandre de Moraes, que disse que as redes sociais são o que de pior existe no nazismo. Aliás, se vivessem hoje, certamente Goebbels seria um youtuber e Hitler seria TikToker. Detalhe importante falar que quando eles surgiram, também não existiam redes sociais, só existia imprensa chapa branca. Mas isso deve ser coincidência. A internet deu voz aos imbecis. Eu conheço, ministro, que eu sou um dos imbecis. Pensar, falar, discordar requer algum tipo de ingenuidade. Para resolver esse problema, eu já estou me inscrevendo naquele cursinho de democracia supervisionada que o senhor obriga os reféns do 8 de janeiro a fazer. Quem sabe eu aprenda naquele cursinho a ser menos imbecil e mais iluminado. Como se Quem sabe a gente aprende que liberdade só existe com autorização. Finalmente, eu preciso mencionar o ministro Flávio Dino, que disse: a liberdade de expressão não pode ser usada contra a democracia e que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ou seja, só é livre quem concorda, só pode se expressar quem elogia. Se você não concorda, se você não elogia, você é nazista, fascista, agressor, extremista. Agradeço ao ministro Dino por defender um selo de aprovação do governo federal do que pode ser dito ou não pode ser dito. Prometo usar minha voz daqui para frente só para concordar, de preferência batendo pau. E eu não posso elogiar esses 6 ministros sem elogiar o líder de todos eles, que é Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que se diz democrata, mas que se alinha com todo tipo de ditadura, que governa por narrativas, o homem que aparelha as instituições, o homem que quer controlar a informação, o homem do governo do amor. Sem Luiz Inácio Lula da Silva, todo o processo de destruição da economia, destruição da democracia brasileira não seria possível. Só há um porém. Em 2026 ele vai perder a eleição. E em 2027 o Brasil voltará a ser um país com liberdade de expressão, um país com um futuro, um país com uma economia sólida e próspera, um país que sorri, uma nação que pensa. Ou seja, voltaremos a ser tudo aquilo que os ministros do STF mais temem. Um povo de pequenos tiranos, bárbaros e imbecis. Retrato do Brasil, né, Ronaldo? É o retrato. Mas quando até o presidente do PCO fala em ditadura do judiciário, é porque a coisa está muito feia mesmo, né? A ameaça é o golpe de Estado que o STF já deu no país. O STF aboliu a Constituição Nacional. Tem mais lei no país. Nós não podemos, por medo de um fascismo hipotético,
ajudar a consolidar a ditadura que já está sendo implantada no Brasil. O negócio do 8 de janeiro, que é uma polêmica que a gente tem desde aquela data com todo mundo, quando o pessoal falou aquilo era um golpe de Estado, a gente falou não tem cabimento. E agora fica claro que eles aproveitaram a mobilização dos bolsonaristas para levantar a tese do golpe de Estado para poder atribuir ao STF poderes que só a ditadura militar brasileira teve até hoje. Quer dizer, a tese do golpe, ela serviu para fortalecer a ditadura do STF. Aí a esquerda pequeno-burguesa acha que a condenação do Bolsonaro vai ser uma grande vitória da democracia, que é bobagem, porque você condenar uma pessoa num processo farsa que dá poderes extraordinários ao Estado capitalista não é defesa da democracia, é uma ditadura, seja lá contra quem for. Então, quer dizer, o antifascismo, nesse caso aqui, é uma coisa confusa, no melhor dos casos, e perversa no pior dos casos. A ameaça, nesse momento, não é o Bolsonaro dar um golpe de Estado. Esse país tá o samba do crioulo doido. Peraí. A gente tem que tomar cuidado até com o que fala. Talvez é melhor dizer que esse país tá o samba do afrodescendente que não tá bem na cabeça, né? É ridículo, cara. Mas, bom, mesmo devagar as coisas estão mudando, né? Dá uma olhada nas vaias que o ex-ministro Henrique Meirelles levou em um evento com empresários e políticos. O Partido Democrata pode se reclamar, concordar ou não com algumas decisões do Supremo Tribunal, mas o fato é que o Supremo Tribunal está exercendo seu papel constitucional, etc. Manifestação democrática. Faz parte da democracia pensar diferente, né? E perfeitamente legítima. Legítima manifestação de vocês. É direito de todos manifestar. Você pode não gostar, né? Achar que o tribunal não deveria tomar essa decisão, etc. Mas a democracia prevalecendo. Isso é que é importante. Bom, não vamos trazer aqui um debate político. Isso faz parte da polarização, né? E também o ministro não demonstrou preferência por nada. Ele fez um comentário sobre o que está acontecendo no Brasil. Olha, Ronaldo, qualquer pessoa de bom senso sabe o que está acontecendo no Brasil. E é muita cara de pau dizer para uma plateia de determinado nível, né, cheia de empresários e políticos também, que o Supremo está cumprindo com seu papel constitucional. Eu acho que depois dele ouvir o voto do ministro Fux, ele vai rever essa fala, porque senão vai continuar sendo vaiado quando disser essa bobagem outra vez. Agora, depois que o Lindbergh Farias, né, ou Farinha, né, virou procurador informal da República, parece que o vírus de mandar prender pessoas já passou para toda a família. Agora a Gleisi Hoffmann, a Lindinha, quer mandar prender o Ciro Gomes, olha só, olha o post do Leandro Ruschel. Se a ditadura da esquerda não for contida, nem mesmo os próprios esquerdistas estarão a salvo. O PT agora mira em Ciro Gomes, querendo prendê-lo por palavras apenas porque ele se recusa a beijar a mão de Lula. É a prova mais clara da imbecilidade. É uma doideira, né? O regime totalitário é assim, né? E aí a Gleisi defende a prisão preventiva do Ciro Gomes após os ataques aí a Janaína Farias. Olha, a gente sabe que o Ciro Gomes não é nenhum santinho, né? Mas do jeito que a coisa anda, o PT vai mandar prender tanta gente que não vai sobrar mais aliado, eles têm que tomar cuidado. Mas eu vou dar uma explicação aqui sobre o que aconteceu. Aí cada um avalia se é motivo para prisão ou não. O negócio foi o seguinte, a advocacia do Senado protocolou na quinta-feira, dia 4 de setembro, um pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes, acusado de violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús, no Ceará, Janaína Farias. A gente não sabe o que motivou esse pedido, né? A gente já tem uma ideia. Pode ter sido uma ação em família, né? Esse pedido aí integra uma ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral e considera
a reincidência de ataques dirigidos à prefeita, está até aqui, mesmo após a decisão judicial anterior. Esse requerimento da Advocacia do Senado diz que o Ciro Gomes voltou a atacar a prefeita, mesmo já configurado como réu no processo. E lá no documento, cheio de blá blá blá, destaca aí que as falas têm repercussão pública, dada a influência política do ex-ministro e representa um risco à integridade da prefeita. Agora, só para você ter uma ideia, Ronaldo, esse caso aí teve início em abril de 2023, quando a Janaína assumiu no Senado a vaga deixada pelo Camilo Santana, também do PT, que virou ministro da Educação. Naquele período, o Ciro chamou de assessora para assuntos de cama do Camilo Santana. E Bem do para o estilo Senado, dele. assessora de assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República. E também chamou ela de cortesã. Em maio de 2024, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o ex-ministro ao pagamento de uma indenização de R$ 52 mil. E além de fixar uma multa diária se ele atacasse a prefeita novamente, ou a ex-senadora novamente. Aí o Ciro disse que depois a Janaína recrutava moças pobres e de boa aparência para fazer serviço sexual sujo do senador Camilo Santana. As acusações são sérias, mas a defesa lá do Ciro Gomes disse que vai contestar o pedido de prisão preventiva. Ele diz que a medida ela busca criminalizar um discurso que é nitidamente político e constranger aí o Ciro Gomes, restringindo seu direito de manifestação. Para a defesa, não houve violência política de gênero, mas críticas aos critérios, segundo ele, utilizados na escolha de cargos no Ceará. O advogado afirmou que Ciro questionou critérios não republicanos e que a ação teria caráter aí de perseguição política. Mas conhecendo Ciro Gomes, a gente sabe também que ali a situação é complicada, né? Agora, quem anda precisando de um holofotezinho, né? Entrou nesse circuito, né? A ministra e ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que falas são repugnantes e misóginas e defendeu o pedido da Advocacia do Senado. Que Mas é coisa. como eu te falei, considerando aí o protagonista desse episódio, isso ainda vai render por muito tempo. Vamos acompanhar mais na frente, você vai ver. Bom, agora, depois dessa, a esquerda deve estar subindo pelas paredes. O Eduardo Bolsonaro disse que tem mais acesso ao governo dos Estados Unidos do que o Itamaraty, né? Olha só. E criticou o isolamento do governo Lula. Pois é, o Brasil tem dado sinais muito ruins para os Estados Unidos, né? Se a gente fizer aqui uma retrospectiva, tudo começou lá atrás quando o Lula falou que a volta do Trump é, ao poder, né, à presidência dos Estados Unidos, seria como um nazismo disfarçado. Já começou mal, né? Só que ele foi eleito. Uma boa diplomacia, eu acho que agiria rapidamente para desfazer a gafe. Mas não. Depois vieram mais provocações, né? Dessa vez mostrando um alinhamento excessivo com a China e também com Moscou e outras ditaduras, o que é uma clara provocação aí aos Estados Unidos. Aí você teve o comparecimento do Lula, aquele desfile militar em Moscou. Depois, Celso Amorim e Dilma no desfile militar em Pequim, com direito à foto ao lado lá do Xi Jinping, do Putin e do Kim Jong-un. E sem falar das declarações absurdas do decano da Corte Brasileira, o ministro Gilmar Mendes, de que ele é um admirador do regime chinês. E para completar aí, tem um acordo secreto do Supremo Tribunal Federal do Brasil com o Supremo Tribunal Chinês, que ninguém ainda sabe do que se trata porque é secreto. E aí fica fácil entender porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm mais acesso à Casa Branca do que o Itamaraty. A diplomacia brasileira, Marcelo, sempre foi considerada por sua postura equilibrada, né? Só que de uns tempos para cá, o que estamos vendo é um aparelhamento desse setor estratégico com uma guinada à esquerda e se afastando cada vez mais dos valores do Ocidente, né?
Mas o que você pode esperar de um sujeito que comanda de fato a nossa política externa, que é o Sr. Celso Amorim, quando ele quer impor a um país de maioria conservadora a sua visão equivocada de mundo? Aí é complicado. Você vê que ele até já escreveu o prefácio, rapaz, do livro Sim. Engajando o Mundo, a Construção da Política Externa do Hamas. Foi publicado em maio de 2023. Eu fiz até um comentário sobre isso recentemente. E agora, em vez de buscar uma aproximação do presidente Lula com os Estados Unidos para solucionar o problema do tarifaço, ele vai para a China assistir desfile militar representando o Brasil. E olha, os sinais do desastre que está por vir aí são grandes, não são poucos. Nós já estamos presenciando aí o afastamento do Brasil de aliados tradicionais, como os Estados Unidos, né? O governo Lula parece que está ensaiando aí um afastamento do Ocidente, o que pode custar caro para o Brasil. O anti-americanismo, né, que domina parte da diplomacia, já ameaça acordos comerciais e vai enfraquecer cada vez mais a nossa influência global. E pode também colocar o Brasil num isolamento político aí sem precedentes. Quando se prioriza, né, laços, ou se priorizam laços com regimes autoritários, o país compromete a sua credibilidade, tanto na área de direitos humanos, na democracia também, e além de colocar em risco a segurança nacional. Esse alinhamento ideológico à esquerda radical pode aumentar a polarização interna, eu diria, pode não, vai aumentar significativamente a polarização interna e prejudicar a política externa que deveria ser pragmática e não ideológica. É isso. Essa é a cara do país, né? Bom, é uma pena, né, que o nosso tempo é curto, Marcelo, porque tem tanto assunto para a gente conversar que precisaríamos da noite toda para abordar tudo, né? Mas o que não deu para conversar hoje, a gente deixa para a semana que vem. Pois é, Ronaldo. Eu digo para você o seguinte, se fosse só matar um leão por dia, tava fácil, né? Só que a gente tem que ignorar as antas, esquecer os jumentos, dar capinha aos burros, desviar das cobras, engolir os sapos e ouvir Pois um é. bêbado falando muita besteira, né? Pô, eu até encerrei antes do tempo certo. Olha só. E lembrei de uma coisa que perguntaram ao ex-presidente Figueiredo. Certa vez perguntaram ao presidente Figueiredo por que ele tinha 12 ministros e ele respondeu: Me inspiro em Jesus, que tinha 12 apóstolos. Já imaginou se fizessem a mesma pergunta para o Lula? Perguntaram para o Lula por que ele tem 40 ministros e ele respondeu: Me inspiro no companheiro Ali Babá, que tinha 40 ladrões. É por isso que eu digo, Ronaldo, nada melhor, rapaz, para fazer a gente tentar se recuperar desse momento difícil que o Brasil está passando, né? Nada melhor mesmo do que um conselho grátis. Olha aí, conselho grátis. Não adianta discutir com o petista, ele já começa roubando seu tempo. E para terminar, Marcelo, tem ministro do Supremo que garantiu seu pacote para a Disney. Os outros vão ter que se contentar com o Beto Carreiro. Vamos lá. Depois dessa, né? É melhor encerrar, hein? Bom, chegamos ao final do nosso Papo da Madrugada de hoje. E se você gostou, recomende aos amigos. E não deixe de dar o seu like, porque isso ajuda bastante. Uma boa semana para você, um ótimo fim de semana. Aquele abraço, Marcelo. Valeu, Ronaldo. Um forte abraço aí para você e também para você que ficou aqui com a gente até agora. Semana que vem tem mais Papo da Madrugada. Tchau.